Salve galera, hoje eu vou fazer as piores trocas de dubladores parte 2. A parte 1 vai ter na descrição caso você não tenha visto, então chega de enrolação e vamos nessa. Dragon Ball Kai. Pois bem, Dragon Ball Kai é uma remasterização do antigo Dragon Ball Z, só que em HD. E é sério, quando ele chegou aqui no Brasil, ele teve vários dubladores que foram trocados. Ou seja, o dublador do Piccolo, do Vegeta, do Freeza e de outros personagens por aí. E na moral, mano, os fãs ficaram extremamente putos com essa troca, porque na moral, essas vozes eram muito marcantes, aí trocaram do nada. Só que na saga do Majin Buu, os dubladores clássicos voltaram para os seus papéis. E em Dragon Ball Super, nenhum dublador foi trocado. É sério, nenhum dublador do Dragon Ball Super foi trocado, são os dubladores originais do Z. Sheldon. Pois bem, quando lançou o trailer de Sonic, o Sheldon aparece nesse filme. Só que a voz do Sheldon estava muito diferente, porque quem dublou o Sheldon no trailer foi o Renato Buzoni. E na moral, cara, a voz dele não ficou ruim, só que é sério, a gente tava com muita saudade do Reginaldo Primo dublando o Sheldon. E outra coisa, a voz do Renato não tem nada a ver com a voz do Reginaldo. Mas porém, os fãs reclamaram muito da dublagem e aí chamaram de novo o Reginaldo Primo pra dublar o Shadow. E ele acabou dublando o Shadow no Sonic 3 e ficou perfeito, irmão. Ficou uma maravilha. Ah, isso é uma curiosidade. Essa não foi a primeira vez que o Reginaldo não dublou o Shadow. No desenho Sonic Boom, o Sheldon foi dublado pelo Carl Sergio, ou seja, o dublador do Seu Madruga. E ficou horrível, irmão. É sério, ficou muito estranho aquela voz do Sheldon. Só que depois o Reginaldo acabou sendo chamado de novo para dublar o Sheldon e ficou muito bom. Capitão América do Chris Evans. Pois bem, em 2016, quando o Capitão América Guerra Civil foi lançado, houve uma troca na dublagem. Porque, é sério, o antigo dublador do Capitão América, que era o Clécio Souto, que a propósito é muito parecido com o Chris Evans, que é o ator do Capitão América, teve um desentendimento com a Disney e foi trocado pelo Dudu Espinosa, ou seja, o dublador do Kevin de Ben 10. E é sério, irmão, isso daí causou uma baita polêmica na época, porque muitos queriam o Clécio dublando o Capitão América de novo. E é sério, cara, eu confesso que eu não gostei muito dessa troca, porque é sério, a voz do Capitão não parece muito a voz dele, parece a voz do Kevin falando. É, mas com o tempo as pessoas foram se acostumando. Kiko. Pois bem, você se lembra que na parte 1 eu tinha dito que o SBT tinha exibido episódios inéditos de Chaves lá em 2012, só que metade dos dubladores foram trocados. E um deles foi o Seu Madruga, que eu citei na parte 1, inclusive. Mas não foi só o Seu Madruga que foi trocado, e sim também o dublador do Kiko. Na verdade, o dublador do Kiko foi trocado duas vezes. A primeira foi no desenho do Chaves, porque é sério. O Nelson Machado, que é o dublador do Kiko, foi trocado no desenho pelo dublador do Mordecai, que é o Sérgio Stan. Mas a voz dele não ficou ruim no Kiko, eu gostei bastante. Mas eu prefiro a voz do Nelson. Mas só que, em 2012, quando o SBT foi exibir os episódios inéditos, eles não chamaram o dublador do Kiko pra dublar o personagem de novo. Porque é sério. O Nelson, junto com o Carlos, que era o dublador do Seu Madruga, estavam no meio de um processo com o SBT, que acabou tirando os dois e acabou substituindo. Quem dublou o Kiko nesses episódios inéditos foi o dublador Vinícius Souza. E é sério, a voz dele não tem nada a ver com a do Kiko. Mas só que quando o Multishow assumiu a bronca de exibir os episódios inéditos, eles chamaram o Nelson e o Carlos pra dublar o Kiko e o Seu Madruga de novo. Até aí tudo bem. Mas só que um acontecimento bem recente fez com que o Nelson não voltasse a dublar o Kiko e acaba sendo trocado de novo. É sério, de novo o Nelson foi trocado na dublagem do Kiko. Chuck. Pois bem, o Chuck teve vários dubladores aqui no Brasil. Só que o principal dublador do Chuck no Brasil foi o Nelson Machado, que dublou o personagem a partir do filme A Noiva de Chuck, que ficou muito boa a dublagem dele a propósito. Ele também dublou no filme O Filho do Chuck, de 2004, e na Maldição de Chuck, de 2013. E o Nelson foi a terceira voz do Chuck, porque o Chuck teve dois dubladores diferentes antes do Nelson. Mas só que a voz do Nelson ficou tão boa no Chuck que, é sério, os fãs do personagem associaram a voz do Nelson com a do Chuck. Mas só que, em 2017, quando foi lançado o filme O Curto de Chuck, o Nelson não dublou o Chuck, e sim o Guilherme Briggs. Aí você me pergunta, por que teve essa troca? Pois bem, a dublagem do Curto de Chuck foi feita no Rio de Janeiro, e quando o Nelson dublava era em São Paulo.
Foi por isso que teve essa troca. Só que é sério, a dublagem do Guilherme Briggs não combinou nem um pouco com o Chuck. A voz não ficou ruim, só não combinou muito com o personagem. O Bicho Vai Pegar. Pois bem, O Bicho Vai Pegar 1 e o 2 foram dublados no Rio de Janeiro, com o elenco do Rio de Janeiro, óbvio. Só que, a partir do terceiro filme, a franquia passou a ser dublada em São Paulo, com dubladores de São Paulo. E o quarto filme também foi dublado em São Paulo. E é sério, cara, essa dublagem de São Paulo não ficou muito boa, não. Ficou muito estranha, porque é sério, as vozes não combinam com os personagens. E é sério, as novas vozes do Bug e do Elliot ficaram muito estranhas, porque é sério. O Bug acabou perdendo aquele jeito malandrão dele e o Elliot acabou perdendo aquele jeito sem noção dele também. Mas depois teve uma redublagem e chamaram os dubladores antigos de volta. Ainda bem.